Walden. A vida nos bosques. De Henry David Thoreau. Uma produção Reserva Cognitiva. Obrigado por visitar o canal. Se puder, por favor, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado. Economia. Nessa conduta adotada por nossos ancestrais, havia uma mostra de prudência, ao menos, como se seu princípio fosse satisfazer primeiro as necessidades mais prementes. Mas hoje, as necessidades mais prementes estão sendo atendidas? Quando penso em adquirir para mim mesmo uma dessas moradias luxuosas, hesito, pois, por assim dizer, a região não está adaptada ainda à cultura humana. Pois, por assim dizer, ainda somos obrigados a cortar fatias muito mais finas de nosso pão espiritual do que nossos ancestrais cortavam do de trigo. Não que todo ornamento arquitetônico deva ser negligenciado nos períodos mais rudes, mas, primeiro, que nossas casas se revistam de uma beleza que entre em contato com nossa vida, como a concha com o molusco, e não que se sobreponha à vida. Mas, ai, estive dentro de uma ou duas delas e sei bem com que são revestidas. Embora não sejamos tão degenerados a ponto de não conseguirmos mais viver em cavernas ou em wigwams ou usar peles de animais hoje em dia, certamente é melhor aceitar as vantagens, ainda que compradas a preço tão alto, que a invenção e a indústria humanas oferecem. Em uma região como esta, tábuas e telhas de madeira, cal e tijolos são mais baratos e mais facilmente acessíveis que cavernas adequadas, ou toras inteiriças, ou cascas em quantidades suficientes, ou mesmo barro bem temperado ou pedras lisas. Falo por experiência sobre esse tema, pois me familiarizei com ele tanto teórica quanto praticamente. Com um pouco mais de astúcia, podemos usar esses materiais de maneira a torná-los mais ricos do que os mais ricos são agora e tornar nossa civilização uma bênção. O homem civilizado é um selvagem com mais experiência e mais prudência. Mas avancemos em meu próprio experimento. Perto do fim de março de 1845, peguei um machado emprestado e desci para os bosques em volta do lago Walden, no ponto mais próximo de onde eu pretendia construir minha casa,
e comecei a derrubar alguns pinheiros brancos, altos e pontudos, ainda jovens, para obter toras. É difícil começar sem pegar nada emprestado, mas talvez seja a conduta mais generosa permitir que seus semelhantes se interessem por sua empreitada. O dono do machado, ao abrir mão de sua posse, disse que era a menina de seus olhos, mas o devolvi mais afiado do que o recebi. Era uma encosta aprazível onde fiquei trabalhando, coberta de pinhais, através dos quais eu vi o lago e uma pequena clareira no bosque, onde os pinheiros e as nogueiras ainda brotavam. O gelo do lago ainda não havia derretido, embora houvesse alguns espaços abertos, e estava escuro e alto. Durante os dias em que estive trabalhando ali, aconteceram algumas breves rajadas de neve, mas a maior parte do tempo, quando eu vinha pela ferrovia, a caminho de casa, a areia amarela se estendia reluzente naquela atmosfera enevoada, e os trilhos brilhavam ao sol da primavera. E escutei a cotovia e o papamoscas e outras aves que já voltavam para começar mais um ano conosco. Foram dias amenos de primavera, nos quais o inverno, do descontentamento dos homens, degelava assim como a terra, e a vida entorpecida em seu langor começava a se espreguiçar. Um dia, quando o meu machado havia se soltado e eu cortara uma nogueira verde para fazer uma cunha, batendo com uma pedra, depois de colocar tudo dentro de um buraco na beira do lago para a água inchar a madeira, vi uma cobra listrada entrar na água e ficar parada no fundo, aparentemente sem maiores inconveniências, durante todo o tempo em que fiquei ali, ou seja, mais de 15 minutos. Talvez porque ainda não tivesse saído totalmente de sua letargia. Pareceu-me então que, por razão semelhante, os homens permaneciam em sua atual condição inferior e primitiva. Mas, se sentissem a influência da primavera, das primaveras, a despertar dentro de si, eles necessariamente ascenderiam a uma vida superior e mais etérea. Eu já tinha visto cobras antes em meu caminho, nas manhãs geladas, com partes de seus corpos ainda adormecidas e inflexíveis, esperando que o sol as degelasse. No 1º de abril, choveu e o gelo derreteu, e de manhã bem cedo, quando estava muito nublado, escutei um ganso sozinho, patinhando perto do lago e grasnando como se estivesse perdido, ou como se fosse o espírito do nevoeiro. Então fiquei alguns dias cortando e desbastando troncos, e também vigas e travessas, sempre com meu machado estreito, sem ter muitos pensamentos comunicáveis ou acadêmicos, cantarolando comigo mesmo. Eles dizem saber muito, ganharam asas nesse intuito, artes, ciências,
e 1000 conveniências, mas a direção do vento é seu único conhecimento. Desbastei toras de 40 centímetros quadrados, a maior parte das vigas apenas em 2 lados, e as travessas e as tábuas do assoalho apenas de 1, deixando o resto da casca de modo que ficaram retas como se tivessem sido serradas e ainda mais fortes. Cada peça foi cuidadosamente talhada em caixa ou espiga na mesma altura, pois eu havia tomado emprestado outras ferramentas a essa altura. Meus dias nos bosques não eram muito longos. Embora geralmente eu levasse meu jantar de pão com manteiga e lesse o jornal em que estava embrulhado, ao meio-dia, sentado em meio aos galhos verdes de pinheiro que eu havia cortado. E ao pão se transmitia um pouco dessa fragrância, pois minhas mãos ficavam cobertas de uma camada grossa de resina. Antes de terminar, eu já era mais amigo que inimigo do pinheiro, depois de conhecê-lo melhor, embora tivesse derrubado alguns deles. Às vezes, um andarilho no bosque era atraído pelo som do meu machado e conversávamos agradavelmente em meio às lascas que eu produzia. Em meados de abril, pois eu trabalhava sem a mínima pressa e aproveitava ao máximo, minha casa estava montada e pronta para ser erguida. Eu já tinha comprado um barraco de James Collins, um irlandês que trabalhava na ferrovia de Fitchburg, para usar as tábuas. O barraco do James Collins era especialmente bem feito. Quando fui visitá-lo, ele não estava em casa. Dei a volta no barraco, a princípio aparentemente sem que ninguém me visse lá de dentro, de tão funda e alta que era a janela. Era pequeno, com o telhado pontudo de um chalé, e não tinha muito mais do que isso. E em toda a volta havia 1,5 metros de terra revolvida, como se fosse uma pilha de compostagem. O telhado era a parte mais firme, embora um bocado lascado e ressecado pelo sol. Não havia soleira, mas uma passagem perene para as galinhas por baixo da tábua que formava a porta. A senhora C. veio atender e me convidou para conhecer por dentro. As galinhas se espantaram com a minha chegada. Era escuro e o chão quase todo de terra, úmido, insalubre. Apenas aqui e ali uma tábua que não conseguiram arrancar. Ela acendeu um lampião para me mostrar o telhado e as paredes por dentro, e também que o assoalho se estendia por baixo da cama, alertando para eu não cair no porão, uma espécie de lixeira escavada no chão com pouco mais de 0,5 metro de profundidade. Nas palavras dela, tinha tábua boa em cima, tábua boa em volta e uma bela janela, originalmente formada por 2 esquadrias. Apenas a gata agora passava por lá. Havia um fogão, uma cama e um lugar para sentar. Um bebê ali mesmo nascido, uma sombrinha de seda, um espelho com moldura dourada e um moedor de café pregado a um cepo verde de carvalho e mais nada. O negócio
logo seria fechado, pois James, nesse interim, havia voltado. Paguei $4,25 nessa mesma noite e ele sairia às 5 horas da manhã seguinte e não poderia vender para mais ninguém até lá. Eu voltaria às 6. Estava tudo certo, ele disse, que eu viesse cedo e me antecipasse a qualquer cobrança, vaga, mas inteiramente injustificável, de dívidas referentes ao aluguel do terreno e ao custo da lenha. Essa, ele me garantiu, talvez fosse a única despesa pendente. Às 6 da manhã, passei por ele e a família na estrada. Um grande fardo envolvia tudo: cama, moedor, espelho, galinhas. Tudo menos a gata. Fugira para o bosque e se tornara uma gata selvagem. E, como eu ficaria sabendo depois, acabaria presa em uma armadilha de marmota e, portanto, se tornou, por fim, uma gata morta.